Vamos dar início, então, à sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, no dia 6 de outubro de 2016. Ontem completamos 28 anos da Constituição Cidadã, né? Fez aniversário ontem. Aos trancos e barrancos, mas uma boa carta, né? 5 de outubro, é verdade. Quer ser, às vezes, vilipendiada por um lado ou por outro, mas está aí resistindo e nos trouxe de volta à democracia. Bom, submeto aos pares a aprovação da ata da sessão anterior. Acordo. Estando não havendo divergência, está aprovada a ata. E vamos dar início, então, aos processos, observada a preferência regimental. Gilberto, já votei por processo, viu? Votado só. São só as nossas 3. Certo? Sessão de 9 horas, relator doutor Paulo Roberto. PJE? PJE eu fiz. PJE. Processo 11.113, doutora Ellen Prates de Souza, número 18 da pauta. Estou abrindo aqui já. Oito. 18. Ela começa a falar. Doutor, o relator vai ler a conclusão e aí depois eu... O 18 da pauta, né? Isso. Bom, estou com ele aqui, presente. Abrindo. Também. A conclusão, presidente, é o seguinte. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamante, ante a sua tempestividade, e, no mérito, estou negando o provimento, mantendo a decisão recorrida. É o meu voto respeitoso. Tá. A doutora representa qual parte? Reclamante, excelência. Reclamante, com a palavra. Primeiramente, bom dia ao excelentíssimo presidente, relator, aos demais membros da colega da turma, aos colegas aqui presentes. Quero informar que é a primeira vez que venho à tribuna desse tribunal, então, se tiver aí um pequeno nervosismo, peço desculpas. Pode acalmar. Não tem problema. Bom dia a todos. Então, a controvérsia que gira aqui é sobre o pagamento do plano de demissão plano de demissão voluntário incentivado, no qual a parte recorrida ela fez aos trabalhadores a divulgação de que pagaria 40% do salário nominal, né, acrescido do quinquênio, e dessa somatória multiplicaria pelo número de anos completos. Contudo, a reclamada, parte recorrida, ela somou o salário nominal e o quinquênio, e dessa somatória tirou 40%, o que gerou uma perda econômica para o reclamante. Então, o reclamante jamais teria aderido ao PDVI se, de fato, não tivesse sido cumprido o que foi prometido. Ressalva-se que o próprio sindicato da categoria homologou o que está expresso na cláusula 6.1.1a, e, com o pagamento equivocado, fez a ressalva nos contratos de trabalho. O reclamante é parte totalmente hipossuficiente, não tem conhecimento técnico para distinguir a sistemática de cálculo. Outra coisa é a aplicação do artigo 423 do Código Civil, que fala que, quando a cláusula for ambígua, deve ser aplicada a norma mais favorável ao aderente. Então, peço aí a provimento, a reconsideração do voto. Muito obrigada. Presidente, rapidamente eu esclareço, e o voto é até bem sucinto, porque a questão se cinge exatamente nessa discussão de salário nominal e salário base. E eu estou no caminho do juiz de primeiro grau, que Vossa Excelência vai observar, e os demais votantes, a demais votantes, no caso, a doutora Sabrina,
que foi disponibilizado amplamente pela empresa, né, esclarecimentos, estudos, e houve uma interpretação, a meu ver, correta da cláusula normativa. E aqui, no meu entender, não se aplicaria o artigo citado pela eminente advogada, e sim o artigo 112 do Código Civil, que fala na interpretação, né, da vontade das partes na conformação daquilo que foi estipulado. Então, a questão me parece bem simples, é questão de interpretação, mas eu acho que a empresa aqui cumpriu regularmente a cláusula. Então, por essas simples razões, eu estou mantendo o voto. Eu também, nós já apreciamos aqui na turma outros casos semelhantes e a posição tem sido essa, a mesma da sentença. Então, eu acompanho o relator. Doutora Sabrina. De acordo, presidente. Então, prevalece a conclusão do relator e assim se decide a unanimidade. Próximo. Sessão de 9 horas, relator doutor Paulo Roberto. Processo 11.201, doutor Alain Viana Figueiredo, número 21 da pauta. Doutor Paulo Roberto. Doutor Alain está presente? Presidente, posso proferir o voto? Conclusão? Sim, conclusão. Então, o voto é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo do recurso e no mérito negando o provimento. É o meu voto. Doutor fala por quem? Pelo reclamante, excelência. Com a palavra. Muito bom dia a todos. Hoje eu venho aqui representar o Wellington de Brito Ambrosio por considerar que a decisão de primeiro grau deixou de observar alguns direitos considerados fundamentais. Dentre todos os tópicos que foram alegados no recurso ordinário, eu vou me ater aqui somente a 2. O primeiro deles é relativo ao que nós alegamos quanto à nulidade do processo em virtude do indeferimento da prova testemunhal para provar alguns fatos, dentre eles a inexistência de banheiro nos locais de trabalho onde o reclamante desempenhava suas atividades, a inexistência de refeitório, os constrangimentos devido até mesmo ao acidente de trabalho que ele sofreu e até mesmo em relação à ausência de intervalo intrajornada. E em relação a este último tópico, eu até ressalvo que a decisão de primeiro grau considerou que o reclamante não produziu prova a respeito, mas há de se levar em consideração que foi indeferida a produção de prova testemunhal, razão pela qual, em relação a isso, não foi produzida a prova. Em relação aos demais fatos, indenização pela ausência de banheiros e ausência de refeitórios, nós consideramos que trata-se de matéria que merecia, ao menos, ser provada, né, pelo reclamante. Nós entendemos que, uma vez que o juiz de primeiro grau não considera que aquele direito é plausível ao reclamante, ele deve, sim, permitir, ao menos, que o mesmo faça prova, até mesmo para que, eventualmente, possa ou não haver uma reforma em sede de tribunal. Então, nós entendemos, com base aí no princípio do contraditório, no princípio do devido processo legal, esses fatos mereciam ser, ao menos, provados, ou tentar que se provasse. É forçoso registrar que foi juntado aí pela Vale, tem sido muito utilizado lá na comarca de Itabira, um laudo de inspeção que foi realizado pelos juízes de primeiro grau para verificar as reais condições onde o reclamante trabalhava e verificar se tinha ou não banheiro. Mas há de se registrar que esse laudo de inspeção ele foi realizado em dezembro de 2015. O contrato de trabalho do reclamante precede esse laudo de inspeção. Então, ao nosso ver, não há como fazer prova de um fato ao qual ele não está vinculado. Então, esse laudo de inspeção já foi esse objeto de discussão, na verdade, já foi objeto de análise por algumas turmas aqui deste tribunal, e eles consideraram justamente nesse sentido, que uma vez que aquele laudo foi produzido a posteriori, o término do contrato de trabalho do reclamante, ele não deveria ser utilizado como prova. Então, nós entendemos aqui que houve uma nulidade do processo, pelo cerceamento aí das alegações que o reclamante produziu em sua inicial,
e nós entendemos que, por tal razão, o feito deveria voltar ao juiz de origem para uma produção de prova. O segundo tópico que nós consideramos por demais relevante diz respeito aí ao valor da indenização concedida ao reclamante pelo juiz de primeiro grau em virtude do acidente de trabalho. Foi verificado aí, tem um laudo pericial que demonstrou que o reclamante sofreu queimaduras aí de segundo grau, dano estético em grau médio, e o juiz de primeiro grau considerou que o valor de indenização deveria ser de R$5.000. Nós consideramos que esse valor é por demais desproporcional frente ao acidente de trabalho sofrido pelo reclamante e frente às constatações aí que foram verificadas dos danos que ele teve, o dano estético. Data máxima vênia, R$5.000 é um valor que normalmente os juízes dão para quem tem um nome no SPC. Agora, para quem sofreu um acidente de trabalho, no ano de 2010, frise, aqui é importante ressalvar que, segundo foi noticiado aí, até mesmo pelo G1 à época, no ano de 2010 foi o ano em que a Vale teve o maior lucro anual dela da história da mineração. E aí nós nos deparamos com um acidente de trabalho, onde é concedido ao reclamante tão somente R$5.000. Ao nosso ver, esse valor é por demais desproporcional, foge aí à dignidade da pessoa humana e aos princípios basilares do direito e à própria efetividade dos direitos fundamentais. Muitas vezes as pessoas elas têm como esperança tão somente o poder jurisdicional. A gente sabe o quão prejudicado está aí os outros poderes, legislativo e executivo, e aí quando o reclamante vai buscar o seu direito junto ao poder jurisdicional e se depara com uma decisão dessa, é de desanimar com qualquer um. É importante registrar aqui, e isso realmente não está nos autos, isso não está provado, até porque não teria como, mas na semana do julgamento, a Vale chegou a propor ao reclamante uma oferta de R$120.000 pelos danos sofridos. O reclamante se arrepende amargamente por não ter aceitado essa proposta, porque, de fato, R$5.000 foram por demais desproporcional. Então, a gente considera que esse valor deveria ser majorado e permitam-me tão somente dizer que, muitas vezes, a gente sabe que os julgamentos eles devem ser imparciais, mas nós não consideramos que os julgadores deveriam ser neutros frente às situações que são postas a ele. R$5.000, ao meu ver, não seria digno para nenhum de nós que eventualmente estivesse no lugar do reclamante e tivesse sofrido esse dano estético. Então, ao meu ver, merece reforma e nós, data máxima vendo ao posicionamento contrário, solicitamos que seja majorado. É isso. Você concorda? Obrigado. Presidente, ainda bem que o advogado teve a lisura de informar que está fora dos autos, né? Não cabe a nós aqui, né, o juízo de conveniência de ter aceito ou não, isso aí é um juízo do advogado e da parte quando o processo se encontra no juízo conciliatório. Aliás, nós que viemos do primeiro grau sempre chamamos atenção para esses momentos, né, e é no momento atual que é pior, momento de crise independente no poder econômico da empresa, que hoje, quando se fala em poder econômico da empresa, nós olhamos a situação do país e sabemos que tem empresas que realmente ainda detêm um poder econômico muito grande. Mas hoje até as empresas grandes estão chorando miséria, né? Então, às vezes, doutor, né, eu lembro, no primeiro grau, às vezes a gente, olha, não quer aceitar, aceite, é melhor, não espere, não sabe, o futuro, o processo, ele vai tramitar em várias instâncias, pode conseguir, pode não conseguir, pode ser menor, pode ser maior, enfim. Mas, como Vossa Excelência disse, não está nos autos. Agora, quanto à questão da nulidade arguída, eu a combato aqui no voto, né? Entendo que eu acho que não seria essa prova testemunhal, como foi alegado, que mudaria o cenário ou o panorama dos autos, até porque, embora Vossa Excelência tenha dito que já houve aqui no tribunal, eu não tenho conhecimento, né, de questionar-se esse laudo de inspeção, mas eu dou muito valia, né, à inspeção judicial, porque ela é feita pelo próprio magistrado. Então, o magistrado tem uma noção muito clara da situação.
Então, a matéria do processo é praticamente toda de fato, presidente. Acúmulo de função, né, intrajornada, e a comprovação, inclusive, em fichas financeiras de pagamento, né, uma série de coisas. Então, eu entendo que essa pró-testemunhal não alteraria, a meu ver, respeitosamente, né, o posicionamento que foi dado pelo juiz do primeiro grau. Mas quanto à questão do dano moral, eu sou aberto aqui, eu até aceito sugestões, né, dos demais votantes, não pelo aspecto, doutor, eu quando faço a mensuração do dano moral, né, eu costumo dizer hoje, eu só não concordo com Vossa Excelência falou que hoje R$3.000, R$5.000 é para dano moral, isso lá no juizado é 13 mil, hoje está quase que tarifado, né? Tarifado. Eu mesmo já tive processo no juizado especial, não adianta nem brigar, porque é tarifado, pelo menos aqui em Minas Gerais é R$3.000. Esses problemas de relação de consumo. E quando chega muito, eu tenho até um colega, presidente, que é juiz lá em Lafayette, né, juiz civil, e aí eu consultei, eu falei assim, rapaz, olha só, eu ganhei R$3.000 de indenização, rapaz, vou recorrer para o Tribunal de Justiça. Ele falou, não recorre não, você não vai ganhar muito lá não, o máximo que você pode chegar no Tribunal de Justiça, depois de não sei quantos anos, é 7 mil. Então, doutor, aí a questão não é essa, né? A questão, o princípio aqui da responsabilização civil pelo dano moral é um critério sempre aberto, que eu acho, continuo defendendo, tem que ser aberto mesmo, mas no caso aqui eu concordo caso haja a proposição dos demais votantes em um pequeno reajuste, não naquilo que foi dito que não está nos autos R$120.000, que estaria desproporcional, a meu ver. Mas quanto ao mais eu mantenho o voto, presidente. Eu, nesse caso, a questão do cerceamento é uma questão que eu, normalmente, em deferimento de prova testemunhal, eu normalmente acolho a arguição de nulidade por cerceamento, exceto quando o quadro fático probatório já existente nos autos trazem já esse convencimento para o juiz. É até um pouco arriscado o juiz fazer isso, porque às vezes traz o convencimento para ele, mas não vai trazer para os outros que vão examinar. Ele tem que pensar nisso, que ele não está instruindo só para ele. Mas nesse caso aqui, conforme o voto do relator, eu estou confirmando essa desnecessidade que o juiz viu. Eu acho que já era suficiente. Como o relator falou, uma testemunha do reclamante não ia mudar esse convencimento. Então, eu também estou acompanhando o relator nesse aspecto. Com relação aos danos morais, na especificidade dos estéticos, que foi a forma do pedido, né, na especificidade de danos estéticos, que eu coloco no gênero de danos morais, por não ser materiais, e sim morais, questão da imagem, né, do corpo, eu elevaria aí para a faixa de R$15.000, por aí. Não 120, mas uns 15 mil. Doutora Sabrina, concordar. Doutora Sabrina, se vocês quiserem chegar aí no meio termo. Realmente, olhando aqui o laudo pericial, as fotos que o perito juntou, tem uma sombra, né? Vamos dizer, uma sombra aqui na lateral, perto da barriga, e a do braço é mais feia, mas está toda cicatrizada, toda sequinha. Eu realmente acho 5.000 muito pouco pelo estrago que foi feito, principalmente no braço dele, que fica à mostra. Eu acho que a gente podia chegar a um meio termo, porque essa da Anglo-Gold, que o juiz julgou que houve o falecimento do reclamante, o juiz fixou em 15 mil para cada herdeiro, 15 mil em caso de falecimento. Aqui é uma cicatriz feia, exposta, eu ficaria no meio termo, nos 10 mil. Eu adiro, se Vossa Excelência adira... Eu adiro também. Então, tá, sai unânime, então. Eu abaixo um pouco, você aumenta um pouco. Então, e ela dá provimento parcial. Então, vai alterar a conclusão, então, doutor? A proposta de voto do relator, que era negar provimento, nós vamos alterar para provimento parcial,
para elevar a indenização de danos estéticos para R$10.000. E aí vai ficar unânime, o relator aderiu e assim se decide. Ok, obrigado. Obrigado, doutor. O senhor não aceitou. Teve a proposta 120. Sessão de 9 horas e 5 minutos. Relator, doutor Fernando. Processo 11.175. Inscrito para sustentação oral, doutor João Bosco Cumaira. Processo número 9 da pauta. Doutor Fernando. Esse foi retirado de pauta, já tinha havido a sustentação oral, mas como foi retirado de pauta e reincluído em pauta, se o doutor João Bosco quiser fazer algum complemento, ou, se preferir, eu vou falar a minha conclusão, que eu modifiquei. Não é a mesma de antes. Bom, na conclusão anterior, eu estava negando provimento, então prevaleceria a sentença. Eu não consegui ainda baixar o voto aqui, mas é porque o caso, eu estou lembrando mais ou menos. Eu volto aqui. Não tem. Qual é o número dele, hein, Consegui presidente? agora. 9 da pauta. Não, o número do processo. 11.175. 11.175. Não, tudo bem. Desta feita, então, com a conclusão retificada, doutor João, eu estou conhecendo dos recursos no mérito. Nego provimento ao dos reclamantes e dou provimento parcial ao das reclamadas para reduzir as indenizações de danos morais aos valores de R$10.000 à viúva e R$5.000 para cada um dos demais reclamantes, reduzindo a condenação para R$60.000 no total e custas para R$1.200, autorizada a reclamada a reaver a diferença na via própria oportunamente. Só esclarecendo, eu aqui cheguei a manutenção do voto anterior como dano ricochete, admitindo o dano ricochete. Mas agora, na fundamentação, eu expressamente retiro o dano pela morte, considerando que esse evento morte, ainda que ele tenha como concausa a silicose, de acordo com a média de vida do brasileiro, ele já estava bem idoso, então essa morte já seria previsível, no sentido da sustentação de Vossa Excelência. Agora, como ele teve vários episódios de crises e internações por pneumonias, e isso foi recorrente, inclusive no limiar, no pré-morte, ele estava no momento dessa pneumonia bacteriana, essa coisa toda. Então, por isso, eu estou considerando esse sofrimento de convivência até o desenlace final. Então, eu estou considerando mais ou menos o sofrimento que os autores tiveram na convivência com ele nos últimos 5 anos, né? Logicamente, o tempo foi maior, mas eu estou considerando aí uma mensuração mais ou menos, não que seja uma prescrição, mas que seja um período avaliável, né? Que não prescrito. Então, é isso. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente e relator desse feito, de fato, e demais julgadores, ilustres representantes do Ministério Público, de fato, esse processo chama a atenção, principalmente, pelo aspecto da idade do ex-empregado que faleceu, segundo consta, com 93 anos, mas ao observar detalhes da carteira do trabalho, me chamou a atenção que lá está escrito que ele nasceu em 4 de outubro de 17, e não 4 de outubro de 20. Então, seria nem mais ainda, seria 96 anos de idade. E o que me chamou mais atenção nesse processo é que toda a fase probatória, ela foi encaminhada pelo hospital e que demonstrou que todos os problemas que foram relacionados ocorreram exatamente na véspera da morte. Todos os documentos estão datados do dia 20 de maio de 14. E consta também, como prova nesse processo,
que ele teria se submetido a uma avaliação no hospital, que é o hospital da cidade, Nova Lima, e lá tem que chama muita atenção, que o documento de número 6772 ABF, na letra 3A, há uma pergunta: alguma anormalidade consistente com pneumoconiose? Aí vem a resposta: não. E nesse ponto é que me chama mais atenção, porque se ele estava vivo lá, quando foi feito 10 anos antes, essa observação, e lá consta que poderia ter um princípio de silicose 1/0, todos nós sabemos que a silicose que é agressiva é de 2,3, 3,3. A 1,0 é mera opacidade, não altera em nada a saúde do trabalhador. E ele já estaria lá com 87 anos, 83 anos. Mas o que aconteceu? Ele mesmo, que estava vivo ainda, que poderia até utilizar esse documento como fundamento para um pedido de indenização pessoal, ele não o fez. Então, o que consta na inicial? A inicial, ela menciona, efetivamente, que a morte decorreu da doença profissional. E Vossa Excelência está entendendo que não é, a questão da morte não foi decorrente, poderia ser até uma concausa. Exatamente. Mas a concausa, do jeito como está colocada, não há nem possibilidade. Que os exames que foram feitos, e são inúmeros exames, desde o dia 20 até o momento do óbito, e sempre o prognóstico ruim. E prognóstico ruim por quê? O prognóstico, a pessoa com 94, 93, 94 anos de idade, a gente, infelizmente, tem que reconhecer que a vida tem um limite. Isso todos nós, não existe ninguém que passa. Hoje nós chegamos aí, quando muito, um Niemeyer chegou aos 105 anos, já o quebrado, outras pessoas com muito menos. Então, morrem aí com 50, 40 anos, um infarto de miocárdio. Quer dizer, a morte é um marco da vida da pessoa. Utilizar a morte como fundamento para receber a indenização nessa circunstância é que me chama a atenção. Eu até reconheço que Vossa Excelência está sendo generoso, ao deferir. Provavelmente a empresa até vai aceitar essa ponderação de Vossa Excelência. Mas eu estou na tribuna exatamente chamando a atenção para esse aspecto. Nós temos que reconhecer que a morte não pode ser geradora, né? A morte, acidente típico, sim. Acidente por ricochete. E nessa circunstância, nós estamos decidindo por presunção. Porque o fundamento da inicial é que a morte teria decorrido da silicose. E Vossa Excelência está afastando essa hipótese. Então, a causa de pedir, que era uma, está sendo alterada. Porque... Tá, eu falei com causa, porque o atestado de óbito coloca um quadro, né, em que ela está relacionada. Mas não foi a causa imediata, mas... né? Exatamente sobre esse aspecto, Excelência, eu teria até eu fiquei surpreendido com uma decisão lá de Nova Lima, nessa semana, que o juiz, inclusive, ele coloca que é uma observação interessante nesses processos de Nova Lima. Ele fala assim, o doutor... ele substituiu nessa corte, doutor Mauro. Ele fala assim, em boa verdade, o processo, como tantos outros que aqui tramitam ou tramitaram, reflete uma feição cultural muito peculiar do universo de trabalho de Nova Lima. Criou-se e disseminou-se um falso consenso nessa localidade de que todos os trabalhadores que prestaram serviço nas minas exploradas pela Ré adquiriram ou irão adquirir a silicose. Aí ele fala, esse magistrado, antes mesmo de eleger essa cidade para atuar, trabalhou durante todo o biênio 2014-2015 como coordenador acadêmico da Escola Judicial desse egrégio tribunal e acompanhou de muito perto todo o processo que gerou a indicação do nosso acervo de feitos trabalhistas para participar do programa Memória do Mundo,
promovido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A preservação desses documentos, fruto de uma iniciativa do excelentíssimo senhor desembargador Lucas Vanucci Lins, enquanto juiz titular dessa vara do trabalho, será de suma importância para a compreensão dessa terrível moléstia e suas repercussões. Aí ele vem, mas o contraponto também é verdadeiro, pois há um vasto contingente de empregados que passaram ilesos pelas atividades da mineração e que, estranhamente, por força de valores e padrões tão rigidamente cultuados em Nova Lima, não aceitam bem essa condição, permanecem queixosos, recolhem a médico, buscam previdência social e, enfim, transitam de um lado e outro até que alguém lhes reconheça a condição de silicóide. E isso nós vivemos muito aqui. As pessoas recebem um diagnóstico depois de tomografia computadorizada, depois de anamnese total, tem um diagnóstico que não tem a doença e querem ter a doença para receber uma indenização. Isso é trágico, isso é trágico. A pessoa que recebe um diagnóstico que ele não tem a doença, ele deveria estar, vamos dizer, dando graças a Deus, porque a doença dessa ninguém gostaria de ter. Pois é, nem com um atestado, um diagnóstico, um laudo completo de que não tem, eles continuam insistindo. E nós temos visto aqui, até a proposta, com a emenda 45, que transferiu a competência para a Justiça do Trabalho, isso para a empresa, para a reclamada, foi muito bom. Porque na Justiça Comum, o que estava havendo era o seguinte, era centenas e milhares de decisões uniformes, bastava falar que teria trabalhado, e pode trabalhar, como nesse caso aqui, 40 e tantos anos. O vínculo de emprego terminou em 71. Ele morreu em 2014, 2015. Então, são 40 e tantos anos. O que ele fez nesse período? Ele saiu da empresa com 50 anos. Ele provavelmente tenha trabalhado, e consta na carteira de trabalho dele. Depois da saída da reclamada, ele passou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Nova Lima. Evidentemente que passou por o exame admissional e não foi constatada a doença. Daí porque, realmente, em princípio, eu pugno pelo provimento integral. Mas me conformo com a ponderação de Vossa Excelência, que eu acho que está bem posta também. Muito obrigado, senhor presidente. Tá, só recobrando aqui a questão da petição inicial, porque eles colocam o quadro, né? Então, o advogado, né, redigiu a petição inicial e ele coloca na causa de pedir. O cartório registra que a certidão de óbito foi clara e objetiva em declarar como causa mortis a silicose e insuficiência respiratória. Isso está em conjunto lá, porque tem insuficiência renal também e tal. Depois ele põe, não há como se esquivar da constatação de que o ex-empregado Francisco Assis Silva, que trabalhou por 33 anos nas minas da empregadora, era portador da tecnopatia silicose incurável e progressiva, que contribuiu direta e indiretamente, com causa, eu concluí que foi com causa, para o óbito, em 21 de 5 de 2014, uma vez que não desaparece do organismo do seu portador e acompanha, infelizmente, até o seu passamento, retirando necessariamente a sobrevivência. Então, eu fiz essas considerações porque eles mesmos colocam. Ele pôs aqui, sendo inequívoco, presumível e dedutível, o sofrimento de seu portador, bem como dos familiares que conviveram com o mesmo, os quais foram privados dessa convivência após a sua morte. Então, ele coloca o quadro de sofrimento até a morte. Então, eu estou pegando essa parte anterior, né? Aqui na frente, ele coloca os sofridos pelos reclamantes, né? Os danos morais presumidos mensuráveis aos sucessores, que conviveram com ele e vivenciaram esse sofrimento dele. Então, eu estou pegando por esse lado aí, faço uma redução, não sei como os demais votam, e então eu mantenho essa conclusão e consulto o desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu tinha acompanhado Vossa Excelência, né, no voto originário, né, que agora é alterado para uma nova conclusão, e primeiro cumprimentar, né, o doutor João Bosco, né, que nos traz sempre uma reflexão profunda, e ainda mais num caso tão emblemático como é esse aqui. Né? Ele agora, inclusive, traz uma outra informação, que não é dos autos, que não seria
talvez 93, mas 96, né? Que são 3 anos de diferença, mas enquanto Vossa Excelência fazia a explicitação do voto e as palavras do advogado que ecoavam nos nossos ouvidos, né? E claro, e a missão do advogado é essa, mas também, né, cumprimentar o doutor, porque de antemão, embora insistindo na procedência do provimento integral do recurso, reconhece, né? Reconhece a justiça deste entendimento que Vossa Excelência traz como talvez mais claro, baseado naquilo que está no processo. Tudo que o senhor falou me incomoda muito, me incomodou muito, né? Mas eu aqui estava lembrando, doutor João Bosco, eu fui juiz por 17 anos na área de metalurgia, né, de Açominas e Usiminas, e eu convivi, e aí eu estava pensando até que ponto Vossa Excelência tem razão, né, em face do voto, ou nas suas fundamentações, nesse dano por ricochete que o relator esclarece dessa convivência penosa, e nós sabemos que é penosa, da família, em função de alguém que, mesmo aparentemente, né, mesmo que não demonstra aparentemente ou de forma objetiva está, né, ser portador de uma poeira, né, de sílica, né, mas a gente sabe que existe. E aí eu me lembrei, doutor, que eu morava num prédio alugado, eu morava no 3º andar e no 2º morava um vizinho meu que trabalhava na Açominas. E me incomodava a madrugada, ele chegava naqueles turnos, entendeu? Tossia a noite inteira, um sujeito novinho, tinha 30 anos, tossia. Tinha neném, né? Aí um dia de manhã eu perguntei, você vai ao médico? Ele falou, rapaz, é a coqueria, eu trabalho na coqueria da Açominas, né? Então, veja só, você falou que me fez lembrar um caso lá que são coisas um pouco diferentes, mas que tem um fundo, né, comum. E aí ele falou, doutor, eu não consigo nem respirar. Aí eu me lembrou o que o relator falou. Esse convívio, que eu fiquei tentando entender, o que o senhor falou é o seguinte, o contrato se encerrou há mais de 40 anos, né? Qual seria aí o dano, né, como diz o relator por ricochete, da família conviver com alguém que, segundo o senhor, não estaria em tese dando nenhum tipo de demonstração, né, de qualquer sintoma da silicose que está esclarecido aqui, né, por estudo, e o relator cita, inclusive, estudos que permanece no organismo por anos. Quanto tempo? Não sei, eu não sou especialista, não sei, né? Mas, doutor João Bosco, o que me leva agora a concordar com o relator é um fato que, né, eu não sei até que ponto a empresa poderia ter interferido, ou talvez não interferisse nisso, não tem como interferir, que é uma prova documental básica, que é o atestado. Mas eu sou... O atestado é básico disso. Aqui tem documentação suficiente, demonstra que ele padecia disso. Sim, presidente, eu estou falando o seguinte, porque não é ele, nós estamos nos referindo aos sucessores, né, dos sucessores. Então, eu fiquei tentando mensurar até que ponto, me colocando lá na família, até que ponto a família vinha sofrendo, né, de ter uma pessoa portadora de uma doença grave como essa, né, no dia a dia. Mas entendo, doutor, que além do atestado, que é uma prova que é insofismável, não tem jeito, né? O senhor falou, mas por que não tomou providência? Foi para outro lugar, foi trabalhar na prefeitura, não teve o admissional, e nós sabemos que o admissional indeterminado, como os periódicos, e aí às vezes o demissional indeterminado nas empresas, que não é o caso da reclamada, é muito criterioso, mas nem sempre é muito criterioso. Será que fez um exame tão profundo para identificar essa moléstia? Às vezes não. Não, pode ter identificado. Ou não. E eles permitirem ele trabalhar. Não sei. Aí são questões. Então, o doutor João Bosco, então eu acho o seguinte, por isso que eu falei aqui no início que o caso é emblemático mesmo, tanto é que é emblemático, levou o relator no voto primitivo a negar provimento do recurso e agora está modificando o voto. Então, o doutor João Bosco, isso nos leva, como o senhor falou aí, não chego a dizer que é uma diferença entre a justiça do trabalho e a justiça comum, que eu acho que os juízes lá também, né, talvez não tenha uma especificidade idêntica à que tem o juiz de trabalho, que lida com relações de trabalho mais diuturnamente,
mas eu confesso ao senhor que eu vou Doutor acompanhar. João Bosco foi juiz de direito. Foi? Não, Foi. mas então. Aposentou. Sim, mas eu tenho... Ele era advogado trabalhista. Sim, mas presidente, olha só. Foi para a Justiça Comum. Mas olha aqui. Atuou lá como juiz, aposentou e voltou a advogar aqui. Pois eu vou lhe dizer então algo, rapidinho, que a nossa sessão hoje é curta, né? Vou lhe E dizer foi algo. da mineração antes. né? Mas eu vou lhe dizer Mineração. algo que me disse um colega seu, que é meu amigo, e porque por tragédias da vida está preso em Porto Alegre, né? Um caso notório aqui no país, né? Foi juiz em Lafayette, um bom juiz de direito, o doutor Francisco Eclache, né? Está preso porque matou a companheira lá em Porto Alegre, está lá no batalhão de Porto Alegre preso. Mas uma vez ele me disse lá em Lafayette o seguinte, falava assim, ô Paulo Roberto, eu não aguento esse negócio de acidente de trabalho que vem aqui para a Justiça Comum, isso é coisa de vocês lá, pô, vocês são da área, pô, né? Então, esse negócio de acidente de trabalho, tudo devia ir para vocês mesmo, né? Que gerou aquela... a grande controvérsia de competência que hoje está basicamente definido, né? Mas, então, o que eu quis dizer é isso, não que o juiz não tenha capacidade, não é isso. Estou dizendo que o juiz não é tão afeto como é o juiz de trabalho, que lida com isso diuturnamente. Mas, doutor João Bosco, eu não quero me estender mais, né, para que o julgamento não seja longo, queria fazer essas reflexões, e dizer a Vossa Excelência e ao relator, e tanto a minha colega a doutora Sabrina, que são esses casos que nos fazem refletir, que você fica, né, às vezes numa balança, né? E não, eu vou decidir, e o relator não decidiu, vou decidir por humanidade. Não, vou decidir de acordo com a prova dos autos, de acordo com o direito, né? Então, eu vou acompanhar o voto do relator, né? Cumprimentando o relator, mas sem não antes cumprimentar profundamente, né, a sua sustentação oral, que realmente foi instigante, né? E que nos leva, como eu falei aqui, a refletir cada vez mais. E dizer, né, que é difícil, como disse um advogado aqui na sessão retrasada, hein, presidente? O advogado virou para mim depois do voto e perguntou, Vossa Excelência pode me dizer, então, o que a empresa tem que fazer? Lembra? Falei, não posso dizer, não. Se eu disser, eu vou lhe vincular, porque todos os votos vão estar vinculados. Né? Mas eu acho que a empresa deve continuar realmente a investir, né, num assunto tão sério como esse, que é a missão da empresa, a lei determina isso, o artigo 157 da CLT determina, para que tenha-se, né, futuramente, talvez, buscar risco zero é impossível. Nós sabemos que existe atividade que não existe risco zero. Sempre vai haver risco, vai haver acidente de trabalho, vai haver doença ocupacional, né, equiparável. Então, nesse caso aqui, presidente, eu estou acompanhando, acho que Vossa Excelência aqui fez justiça ao caso concreto. Respeitosamente, doutor João Bosco. Muito obrigado. Doutora Sabrina. Aqui, doutor João, falou da tribuna, realmente, a declaração de óbito que foi dada no dia do falecimento é pneumonia bacteriana e insuficiência respiratória. Ele não conseguia, um homem com 93, 96 anos, chegou a hora dele mesmo, porque o idoso acaba, quando está internado, acaba pegando uma pneumonia, de ficar paradinho, né? Baixa imunidade. Então, mas, por outro lado, a sorte desses herdeiros e da esposa é que o advogado, na inicial, pediu pelo sofrimento. Pelo quadro completo. Se ele não tivesse pedido pelo sofrimento, nem isso ele não ganharia, porque a silicose, ele era portador de silicose, sim, tanto que na própria certidão de óbito constou silicose, mas a silicose não foi a causa mortis dele. A causa mortis foi pneumonia bacteriana e insuficiência respiratória. Então, doutor João Bosco, em nome desse sofrimento que realmente ele teve, né, desde quando aposentou até o falecimento, e dos filhos, herdeiros e esposa terem participado desse sofrimento, pelo dano ricochete, eu estou acompanhando o relator, só por causa disso. Presidente, e dizendo mais aí, viu, doutor? O senhor foi claro, respeitoso, mas disse, né, que falou sobre a morte, né? E aqui eu lembro duas frases muito interessantes, né? Diz que o presidente deve conhecer, né? Eu já falei isso aqui. Diz que a morte, né? A morte é uma senhora muito esperta, que ela só ambiciona a vida, mais nada, né? E dizer que a morte é irmã gêmea da vida. É irmã gêmea da vida, né? E só para assim se decide, então, unanimidade, fica proclamado.